Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Diversas entidades empresariais paulistas ligadas ao comércio vão encaminhar nesta terça-feira, dia 26, um manifesto ao governador João Dória, reivindicando a flexibilização para a fase laranja no estado e especialmente na Grande São Paulo durante os finais de semana. A partir de agora, o Plano São Paulo instituiu a fase vermelha aos sábados e domingos e entre as 20 horas e 6 horas da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta-feira. A medida impacta o funcionamento de bares, restaurantes, comércio, shopping centers e salões de beleza em São Paulo. Esses setores são responsáveis por 5 milhões de empregos diretos e indiretos na capital paulista. E de acordo com o documento, abre aspas, considerando que os finais de semana representam entre 40% a 50% do faturamento total da semana, o fechamento prejudicará ainda mais esses setores que já estão agonizando, aumentando o desemprego, reduzindo a remuneração dos funcionários em pelo menos 50% e provocando o fechamento dos negócios. O documento assinado por entidades como Alshop, Sindresbar, ADVB, Facesp, FECESP, Abrace, Sescom e também Abracel. E na internet, relatos de comerciantes revoltados com a decisão de Dória viralizaram. Um deles é o de Paulo Meirelles, que tem um restaurante em Presidente Prudente. Vamos assistir um trecho. Acabamos de passar para a fase vermelha pelo governador Dória e nós não aceitamos esse rebaixamento, por vários motivos. Primeiro, bares e restaurantes não são os responsáveis pelo grande aumento de disseminação da Covid. São as festas clandestinas. Estas sim devem ser fiscalizadas e têm todo o nosso apoio. Segundo, fechando bares e restaurantes, você automaticamente joga a população para os eventos clandestinos. E esses eventos sim não são fiscalizados e não pagam impostos. E esses impostos é o que está faltando no estado de São Paulo, motivo esse que o governador está aumentando a carga de ICMS de todo o estado para tentar compensar os gastos pela Covid. Então, olha só a loucura que o governo do estado está fazendo nesse momento. Ele está matando as pessoas que geram impostos e, ao mesmo tempo, jogando as pessoas para as atividades clandestinas que existem por aí. Muito bem, você falava justamente sobre isso, Augusto Nunes. Olha só, os restaurantes de São Paulo, como eu dizia há pouco, e os bares, eles vêm se comportando exemplarmente, pelo menos na São Paulo, que eu conheço, com a qual eu tenho maior familiaridade, né? Aqui pelas regiões que eu frequento. Eu não frequento a periferia, não sei como é que são as coisas lá, mas posso afirmar que lá não aconteceu fechamento de nada. Lá continuam os pancadões, sem nenhuma presença da polícia, não vão para lá para fiscalizar pancadões. Não vão, os policiais, por ordem das autoridades, do governo. E também continuam abertos quaisquer bares que queiram funcionar por lá, porque também não há fiscalização. São punidos os restaurantes que adotaram medidas rigorosas de distanciamento, seguiram o protocolo fixado por quem? Pela patética equipe do governo estadual. O distanciamento, o número de frequentadores é limitado, a distância entre as pessoas e entre as mesas é afixada pelo governo. Eles fizeram tudo certinho, não há nenhum. Eu desafio qualquer dos especialistas de Araque que integram a equipe, que determina o que ocorre em São Paulo, a mostrar algum documento, algum estudo que prove que a curva da pandemia subiu por causa da abertura dos restaurantes. Quem é que pode provar isso aí? Então agora você tem restaurantes fechados sem que os garçons recebam o auxílio emergencial a que tiveram direito no primeiro lockdown. Isso é criminoso, que está acontecendo em São Paulo e que afeta não só os restaurantes da capital, como vai determinar o fechamento de centenas de restaurantes no interior por um motivo muito simples. A cidade onde eu moro, onde eu nasci, por exemplo, Quaritinga. Se você fechar os restaurantes de lá no fim de semana, você impede que eles tenham
Que eles arrecadem um dinheiro que compensa a baixa frequência dos dias úteis. Nas cidades do interior, se vai a bar e restaurante, a frequência aumenta substancialmente no sábado e no domingo. Agora o governador Dória diz, fecha sábado e fecha domingo. Isso é fechar o estabelecimento. E com base em quê? Com base em quê? Onde se leu, onde se pode ler algum relatório que vincule o aumento dos óbitos em São Paulo ou dos casos confirmados de coronavírus, que vincule isso à reabertura dos restaurantes? Por que eles estão sendo punidos, os comerciantes? Então é o seguinte, começou na Itália neste fim de semana um movimento mais previsível que a mudança das estações do ano. É o Eu Estou Aberto. Neste fim de semana, mais de 500 restaurantes, num movimento integrado por seus donos e funcionários, se uniram num grande ato de desobediência civil merecidíssimo, que é resumido pela hashtag do movimento. Eu estou aberto, e ponto final. E os restaurantes da Itália vão ficar abertos, queira ou não o governo. Começaram as adesões ao movimento já nesta segunda-feira, no México, na Suíça e na Polônia. Escrevam, esse movimento vai chegar em poucas horas, não dias, aqui ao Brasil. Os donos de restaurantes vão desobedecer a essa ordem, porque é muito simples. Se o governo quiser ver se eles estão contribuindo para a disseminação da pandemia, mande fiscais verificar se eles não estão seguindo as regras. Estão seguindo e são punidos injustamente. Pois bem, alguns proprietários de restaurantes em São Paulo já começam a se manifestar usando a hashtag Não Nos Confundam. Estão confundindo os donos de restaurantes com os verdadeiros responsáveis aí pela disseminação dos casos de coronavírus. É injusto isso. Do sentimento de injustiça à indignação é uma distância muito pequena e menor que separa a indignação da explosão. Os restaurantes vão ficar abertos em São Paulo mais cedo do que pensam os, aspas, especialistas, e quero ver o que vai fazer o governo. Situação bastante delicada, né, Guilherme Fiuza? Porque nós ficamos reféns, né, dessa ideia que é falsa, que é artificial, de que enquanto houver alguma notícia sobre ocorrência de Covid em qualquer lugar do mundo, e especialmente, né, na localidade, estará sancionada essa ideia de que ou você renuncia à vida em sociedade, ou você é um negacionista, né? Ou você é alguém que não tem empatia, que não se preocupa com a vida dos outros. A gente está enguiçado nessa armadilha. Isso foi muito bem plantado, nem acho que foi tão bem plantado assim. Eu acho que quem estava prestando atenção e duelando, claro, com a sua própria angústia diante disso que está acontecendo, mas quem estava prestando atenção percebeu uma artificialidade nisso, né? Desde da fundação desse movimento. A gente via ali encontro de Lady Gaga com Tedros Adhanom, dando diretriz sanitária mundial, do fique em casa, que sempre foi uma diretriz tosca, né? E nunca, como disse o Augusto, nunca se revelou. Quer dizer, cada quarentena dessas, né? Cada avanço sobre as atividades da sociedade tem sido feito sem critérios, os critérios não são demonstrados,
jamais apareceu esse laudo, né, da correspondência entre um funcionamento responsável, distanciado, higienizado, etc., e aumento de casos. Eles fazem são só chutes, né? Eles fazem quadros grosseiros, dizendo, olha, aumentaram aqui os casos porque as pessoas estão vivendo, então as pessoas têm que voltar a parar de viver. Fique em casa. Isso, a gente está enguiçado um pouco nisso para uma parte da opinião pública. O responsável é você não viver, é você renunciar à vida, né? Então, o que a gente percebe hoje é que tem uma série de estudos, o mais recente feito em Stanford, com 5 grandes pesquisadores respeitados, comparando 10 países e os seus níveis de trancamento. E eles atestam que os mais trancados são os que têm piores dados de enfrentamento contra a pandemia. É fato, isso é ciência, porque isso é constatação, né? Evidentemente que a Suécia sempre aparece bem nesses estudos, porque ela fez um distanciamento e não fez esse lockdown, digamos, irracional, esse lockdown totalitário, esse lockdown com uma diretriz mística, propagandística. Então, essas medidas em São Paulo, elas são medidas espetaculares. Elas estão fundadas em noticiário, né? Eu acho que o noticiário, uma parte do noticiário, traz esse sotaque, né? A culpa é de quem sai de casa. Tá ou não está? Esse sotaque ainda presente em boa parte do noticiário, infelizmente está. E eu acho que quem difunde informação deveria tomar esse cuidado. Deveria passar a prestar atenção na mensagem, intencional ou não, que está sendo transmitida. Agora, sobre o manifesto, né, de agentes econômicos aí em São Paulo, eu acho bom o manifesto. Agora, é o seguinte, é a locomotiva do Brasil e esses agentes econômicos, São Paulo, são os grandes pagadores de impostos. Essas pessoas não têm poder de se fazer representar numa conversa com o poder público. Não existe essa possibilidade, não tem acesso ao palácio. Essa política pública não pode ser discutida, porque se o poder público estadual se recusa ao diálogo com os agentes econômicos de São Paulo, aí sim, os agentes econômicos de São Paulo vêm fazer uma carta em público e explicam, olha, o nosso diálogo com o poder público está sonegado, está embargado. Aí é outra crise. Mas se não há esse embargo, manifesto, esses agentes econômicos têm que entrar no palácio, mas entrar no palácio legitimamente. Tem que conversar, tem que chegar ao governador e apresentar, olha, o nosso funcionamento é assim, o senhor tem algum laudo atestando que esse tipo de funcionamento gera aumento de casos? Nós estamos aqui protegendo os vulneráveis, estamos distanciando, estamos educando a população. Existe algum estudo no mundo e em São Paulo mostrando que essa conduta agrava a pandemia? Não existe. Então, governador, se o senhor não tem esse laudo, o senhor rediscuta aqui conosco, participamos, colaboramos, subsidiamos, nós estamos na ponta para corrigir, porque os danos, o legado, a herança maldita disso que nós estamos passando é gigantesca, em termos de saúde, em termos de humanitários, em termos de morte, desemprego, destruição da sociedade. Não é uma escolha fácil. Nós estamos, melhor ficar em casa, melhor não funcionar a sociedade, porque vai que não é assim, não é nesse nível que está colocado, a gente tem que quebrar realmente essa armadilha propagandística e passar a ter uma vida com responsabilidade sanitária, mas sem esse trancamento irracional. Agora você, José Maria Trindade, 2 minutos para você, Zé. Olha, Marcelo, cabe aquela frase da música do Lobão, quem é que vai pagar por isso, né? Eu acho uma covardia com o setor, já está comprovado aí, ninguém aqui é negacionista, como tentam carimbar, não é isso não, é uma denúncia séria de que o enfrentamento ao novo coronavírus, a Covid-19, o enfrentamento está equivocado. Venderam a ideia que todos acreditaram de que ficaria em quarentena o Brasil inteiro por 15 dias, talvez um mês, mas a ideia era 15 dias,
e o tempo para o governo equipar os hospitais e assim por diante. Não houve o equipamento de hospitais e ninguém sabe até quando. Os restaurantes poderiam perguntar ao Dória assim, mas até quando? Não há resposta, né? Pode ser eternamente, pode, né? Se não encontrar nenhuma solução, não tem vacina, não tem nada, então eternamente. É a mesma coisa das escolas, as vacinas não vão contemplar menores de 14 anos. Então as escolas ficarão fechadas para sempre até uma nova vacina ou fazer um teste para menores de 14 anos, quer dizer, as coisas não se encaixam. Então eu acho uma covardia e entendo que o setor tinha que ir à justiça pedir ressarcimento, que eles não estão funcionando, não porque eles não querem, mas porque o Estado determinou que eles parassem de funcionar. Então, quem determina, arca com o ônus. Então, quem determina tem que pagar pelos dias parados. Acho isso natural. Sabe por quê? Porque a Constituição garante o direito à livre iniciativa. É simples assim. Então, eu acho covardia e acho que alguém devia pagar exatamente por isso, por esta agressão ao setor. Se fosse resolver, tudo muito bom, tudo muito certo e teríamos que seguir, mas não resolve, não é por aí. É essa que é a grande covardia contra o setor.